Pessoal, como todos que acompanham o meu canal aqui sabem que eu sempre trago projetos, né, de equipamentos que eu tenho produzido, que eu já fiz, né? Já fiz um vídeo sobre um amplificador, né, high-end que eu montei há cerca de uns 2 anos. Também já postei vídeos sobre o receiver gradiente, né, sobre a reforma dele. E também mais, né, atrás ali, se vocês chegarem a pesquisar os vídeos, tem sobre amplificadores, né? Eu montei um classe A pequeno e também, né, sobre um outro composto de um preamp e de um power. Então eu sempre trago, né, projetos que eu estou fazendo e agora eu trouxe para vocês um projeto que está em andamento já há mais ou menos um ano, eu acredito, que é um fono preamp, né? Um equipamento voltado exclusivamente para a audição de discos, né? Esse fono preamp, eu já, como eu já falei, faz um ano mais ou menos que eu tenho trabalhado nele, fazendo aos poucos, né? Porque o tempo é curto, né? Eu não consigo me dedicar totalmente, né, a só esses tipos de aparelhos. Eu tenho o trabalho com os pedais, né, que graças a Deus eu tenho uma demanda grande, então eu vou fazendo esses equipamentos, né, devagar, né, ainda mais esses equipamentos que não são encomenda, eu vou fazendo quando dá tempo, né, quando sobra tempo. Também vou juntando peças, procurando, né, os componentes, sempre faço uma compra, eu compro alguma coisa que precisa, né, e assim eu vou fazendo aos poucos. Então ele já está quase que pronto, né? Já está todo feito, as partes que eram de fazer, as placas, então eu quero mostrar para vocês e queria, né, falar um pouco mais a respeito sobre esse fono preamp, né? Que eu já mencionei ele, né, quando eu falei do amplificador high-end. Então, esse aqui é o MUFC ou MUFSI, né, eu não sei direito como que pronuncia, PP3 Fono Preamp, que é aquele mesmo do amplificador, que eu já, essa daqui já é a terceira placa, né, esse daqui, que eu produzo, né, e sempre que eu, né, vou fazer um fono preamp, algum equipamento que necessita de um fono preamp, com certeza é esse que eu escolho devido à sua alta qualidade, né? Como todos que assistiram aquele vídeo, eu expliquei, né, todas as funções dele, a parte da regulagem de impedância, né, que são essas duas chaves, e também da parte de ganho, né, que é essas duas chaves, né? Cada uma delas representa um canal e é possível fazer uma combinação de ganho aqui, né? E é algo muito bom, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma cápsula que não tenha um ganho tão alto, né? Então aqui a gente consegue dar um ganho maior. Então, falando um pouquinho, né, sobre o que é um fono preamp, né? Um fono preamp necessariamente ele não é um preamp, né? A gente chama ele assim, mas nem sempre ele é um preamp. Por quê? Porque às vezes ele não dá ganho no sinal. Ele apenas faz a equalização. Então, o fono preamp é, digamos que um circuito, né, que é destinado somente para a entrada fono, né, do receiver ou dos amplificadores. E ele vai fazer a equalização, né, ou refazer a equalização RIA, que a gente chama, né, RIA, R-I-A-A. Essa equalização RIA, ela foi feita, ela é um padrão, digamos assim, né? RIA, né, é uma organização, vamos dizer assim, em que padronizou, né, a forma de gravação de LPs. Isso antigamente, lá eu não sei o ano, né, 60 e poucos ou 50 e poucos ou antes disso. Então eles padronizaram a forma de gravar os discos em que as frequências graves eram retiradas, eram equalizadas de uma forma que os graves
são diminuídos. Isso porque quando se tem frequências muito graves, os sulcos do disco tendem a ser mais largos. Então, sulcos mais largos, né, resultam em menos espaço, né, para que caiba as músicas. Então, eles fizeram esse padrão e decidiram que os discos seriam gravados dessa forma. Então, o fono preamp ele pega esse sinal vindo do disco, né, com essa diminuição de graves e um pouco mais de agudos, médios, né? Então ele pega essa equalização e refaz, ele transforma novamente, né, essa frequência na frequência que a gente está acostumado a ouvir, certo? Então é isso que o fono preamp faz, resumidamente é isso. Ele funciona como um filtro, ele pega uma frequência aguda e na equalização ali ele consegue aumentar os graves, né, e equalizar normalmente como a gente está acostumada a ouvir, né? Então, basicamente é isso. E eu falo que nem sempre é um preamp porque nesses outros amplificadores, aparelhos de som que possuem, né, o, essa parte destinada ao fono, não há ganho, né? O sinal apenas é tratado, né? Então não há ganho, não tendo ganho, não é um preamp, né? Esse aqui é um preamp, realmente é um preamp porque ele introduz ganho, né? É possível aumentar o sinal passando por por essa placa, certo? Então eu só vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui é a plaquinha, né, no papel. Essa imagem é a mesma do site lá. Eu já coloquei na descrição daquele amplificador, naquele vídeo daquele amplificador, todo o projeto, né, que tem disponível. Né? Esse é um projeto que tem disponível na internet e é super fácil de encontrar. E aqui no vídeo desse equipamento eu também vou colocar para vocês poderem acompanhar. Aqui eu tenho a placa, né, impressa em papel fotográfico, né, como eu usei para fazer as placas. Então, essa é a placa, né, do fono preamp e essa daqui é a placa da fonte. Né? Eu vou mostrar agora melhor para vocês as duas placas. Né? Essa daqui vocês já viram, é a placa do fono. É uma placa bem legal, né? Ficou bem acabadinha. Já tudo soldado, né? Só falta fazer as conexões aqui. É uma placa de composite, por isso que ela é branquinha assim. Eu gosto dessa placa, né? Fácil de trabalhar. Aqui a gente tem a placa da fonte, também, né? De composite. Esse aqui é um circuito que eu achei na internet, né? Esse aqui é bem fácil de encontrar, né? Uma fonte assimétrica, né? Com um regulador, 7812 aqui e 7912 aqui. Então, aqui a gente vai ter a fonte positiva e aqui a fonte negativa. Com os filtros, né? Todos. E também feito com os bornezinhos para a gente fazer as ligações. Então, esse chassi, digamos assim, né? Eu fiz ele em madeira, porque eu gosto de trabalhar com a madeira. Vários equipamentos meus são todos feitos, né, em madeira. Eu acredito que dá um acabamento muito bonito, interessante, né? Então eu gosto de dar trabalho, mas eu gosto de fazer, né? Então esse aqui é todo em embuia, né? As laterais, toda a parte que é de madeira é de embuia. Então, eu julgo ser, eu vou pegar aqui para ficar melhor, a parte mais difícil, né, do projeto é o chassi, né, onde a gente vai fazer a montagem, né, das placas, né, porque dá um trabalho para fazer, a gente não encontra exatamente como a gente procura às vezes para comprar, então às vezes dá um serviço grande para fazer, né? Então o fundo dele é em alumínio. Eu sempre compro alumínio aqui tem um ferro velho na região. Eu sempre vou lá
sempre acho umas placas de alumínio e até outras coisas, dissipadores e transformadores, trafo, né? Às vezes eu encontro lá em bom estado e eu procuro utilizar sempre coisas que eu encontro mais fácil, né? Por aqui mesmo para fazer esses projetos. Aqui eu tenho, né, a parte de trás do equipamento, que é o cabo, a entrada do cabo com fusível, a chave seletora, o GND para a gente colocar, né, o cabinho do toca-disco, as entradas, né, LR e as saídas. Aqui também eu fiz numa chapinha de alumínio, né, dessa mesma que é feito o fundo. Aqui eu fiz uma gravação, né, como eu faço nos pedais, com essa técnica que chama-se etching, né? É o mesmo processo que a gente usa nas placas, né? Dá um trabalhão, né? Mas fica bem legal. Aqui também eu tenho a tampa. Essa daqui é a tampa superior ali do fono preamp, né? Então ele já está praticamente com todas as partes, né? Já tenho tudo, então só falta fazer as montagens. A montagem não é muito difícil porque ela é pequena, né? São poucas coisas. Então eu pretendo mostrar como que eu faço as montagens, mas eu não vou fazer um passo a passo ou mostrar fazendo exatamente tudo, né? Todas as soldas e tal, porque eu acho que é difícil, né? E fica muito longo, vai ficar um vídeo muito comprido e às vezes a gente não consegue gravar bem, né? Mostrar exatamente o que está fazendo e pode causar, né? Ou deixar muitas dúvidas, né? Da forma que for fazendo. Então eu pretendo ir aos poucos montando, né? Fazendo aqui a montagem e gravando, né? Colocando partes no vídeo aqui e mostrando o que eu vou fazer. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, eu vou fazer a parte da solda, né, do trafo, soldar aqui na entrada do cabo, na chave, né, seletora de voltagem e aqui na chave liga-desliga. E também provavelmente já vou pôr o LED, né? Então, aqui, esse conector do cabo de força ele já tem o fusível, né, embutido, então fica mais fácil de, de fazer, né, é uma coisa a menos. Então aqui é só a gente fazer a solda, né, aqui não sei se todos sabem, né, mas ele tem uma polaridade, né, ele funciona de qualquer forma aqui, mas ele existe uma polaridade no, até mesmo nessa parte do cabo de força. Aqui tem um Nzinho, né? Que ao meu ver é o neutro, né? Nas tomadas, né? Nessas tomadas de 3 pinos, se você chegar pertinho ali e olhar nelas, você vai ver também que tem um lado que tem o N, né? Que ao meu ver significa o neutro, né? Aqui em cima a gente tem o símbolo de terra, né? Que é onde vai conectar o aterramento. Eu não vou fazer aterramento da tomada nesse equipamento. Depois eu falo por quê, mas eu vou começar ele por aqui. Pessoal, então dando sequência, eu já fiz essa parte das ligações. Talvez não apareça, né, perfeitamente, mas eu já fiz a solda, né, aqui nos terminais, na chave seletora. Também trouxe os fios que vêm aqui na chave liga-desliga. E também a parte do LED, que é aqui. O LED eu pego sempre daqui, da parte AC, como é uma fonte pequena de voltagem baixa, 15 volts, eu pego da parte AC, porque daí quando a gente liga e desliga, ele já apaga na hora. Vou colocar o cabo aqui, ó. Aqui está o LED, tá ligado, né? Quando a gente desliga, ele já corta o sinal. Quando a gente usa o sinal vindo, pegando daqui da parte DC já, depois que passa, né, pela regulagem,
o LED você desliga e o LED permanece aceso ainda por causa da carga dos capacitores, né? Então, não é muito interessante, né? Então, colocando ali, quando você desliga, ele já corta, né, a luz. Eu não falei do trafo, mas esse trafo é um trafo normal, desses comercial, né, que a gente acha no Mercado Livre e tal, nas lojas de eletrônica. Eu já fiz outros projetos usando esses trafos simples e sempre deu certo, né? Então toda essa parte de ruído, de, né, de alguma coisa a gente vai ver depois, mas eu acredito que não vai acontecer. Fazendo tudo certinho, né, fazendo as ligações de terra principalmente, eu acredito que não vai ter problema, né? Eu falei que eu não iria ligar o terra e iria explicar depois. Por quê? Esse aqui é um equipamento que ele é ligado junto com outros, né? Ele é um periférico, né? Você vai ligar ele com o teu receiver, com o teu amplificador, né? Ou com alguma outra coisa. E esse outro equipamento, provavelmente ele já vai estar aterrado, né? No cabo de força. E por isso que eu não vou fazer. Porque se eu fizer isso daqui, né? Aterrar ele aqui e aqui, né, nos terminais RCA, também vai, né, haver uma interligação de terra com outro equipamento, com o toca-disco ou com o amplificador. Se o toca-disco tiver uma, uma fonte que tem o terra, né, o terra vai estar ligado, né, nesse terra daqui. E se eu fizer essa ligação no terra e as tomadas, né, usar uma tomada que esteja, né, também ligado no terra, isso vai gerar um loop de terra, né? E isso vai causar um ruído gigante. Eu já tive essa experiência quando eu montei um equipamento modulado, eu fiz isso e eu tive que tirar, porque como havia, como eu mencionei, terra, né, interligado por aqui, porque aqui é entrada e saída, então o terra sempre vai estar, né, ligado deste aparelho no outro. E daí se eu tiver mais este terra da tomada e o outro equipamento também, eu vou gerar um loop de terra. Então por isso que esse daqui eu não vou, né, não vou ter ligação de terra na tomada. Então eu já fiz essa parte, os cabos estão soltos, mas depois eu prendo eles, então essa parte da fonte aqui já está conectada. Eu vou pôr o cabo, né? Então já está ligado, desligado. Eu vou mostrar para vocês, vou medir aqui no DC. Quero ver de uma forma que funcione, que apareça e que, né, que eu consiga medir. Acho que é assim. Então, a fonte do lado dela é positiva, 11,99, e a do lado de cá é negativa, 12,51. Ele dá sempre uma diferencinha, isso é normal, né? A fonte negativa às vezes é diferença no tráfego, mas eu acho que não. Ele é sim normalmente e por estar sem carga, né? Depois que a gente coloca a carga, ele normaliza. Então, menos 12,12,5 e aqui mais 11, 12 uns quebrados. Então, tá perfeito, né? Essa é a voltagem que eu vou alimentar a parte do pré, né? Que é esse daqui. Eu não mencionei, mas eu gosto eu prendo, né, no fundo com um parafuso, né? Com parafuso, porca, coloco umas borrachinhas de cabo e vocês podem ver que aqui onde é furado as placas não tem contato, ó. É só a placa lisa, não tem nada de, de ligação, né? Não tem uma placa de, né, nessa região. Então aí eu coloco as porquinhas, como eu coloquei aqui, né? E ela fica bem firme, sem problema. Então é isso. Agora a próxima ligação eu já vou fazer a fonte aqui. E daí já vou fazer a ligação, né, de entrada e saída de áudio, que também é uma parte interessante de mostrar, porque nós temos vários cabos terra aqui, né,
interligação de terra. Aqui é a fonte. Não, aqui, deixa eu ver. Aqui é a fonte entra aqui. E aqui é a entrada do sinal. Entrada do sinal aqui e aqui é a saída do sinal. Então, se vocês repararem, nós temos um terra, 1, 2, 3, 4. Só aqui tem 4 entradas de terras, né? GND. Então, a gente tem que ter muito cuidado no fazer essa ligação, para, como eu mencionei ali, não fazer nenhum loop de terra. É possível a gente fazer um loop de terra aqui, então tem que ter cuidado. Principalmente que os bornes aqui de entrada, eles estão ligados no metal, né? E ele não tem isolamento, né? Ele não há isolamento do terra, então aqui os terras já estão todos interligados. Então eu não vou, aqui eu só vou fazer uma ligação de terra que vai vir para cá, né? Que vai vir na placa, provavelmente a da entrada. Já vou vir com o cabo balanceado na entrada e com o terra, né? Que já vai servir para aterrar também toda essa placa e a parte desse, né? Aqui onde a gente liga o GND do toca-disco. O fundo já está aterrado, ó, tá aqui, ó. Eu puxei um fiozinho do terra do trafo, né? E ele já entrou ali. Então o fundo já está aterrado. Esse daqui é simples, fácil, né? Como eu falei, não há muitas ligações, não há muita coisa, né? Então não é difícil da gente fazer corretamente. Então eu vou fazer essa parte e depois eu trago novamente para mostrar para vocês. Pessoal, antes de dar sequência e mostrar a ligação que eu já fiz ali, eu vou falar algo que eu deixei passar, né? Tem tanta informação que a gente acaba esquecendo. Eu não mencionei que esse aparelho, né, ele tem a finalidade, né, de me auxiliar, né, nas ligações do toca-disco, né? Ele vai permitir que eu use o meu aparelho de toca-discos em outros equipamentos, né, que não tem a entrada fono, né? Quem tem toca-discos às vezes fica refém da entrada fono, de equipamentos que tenham a entrada fono. E muitos equipamentos modernos hoje em dia já não tenham mais. Então, esse equipamento aqui, esse fono preamp, ele é feito para isso, para que eu ligue o toca-disco nele e dele eu possa ligar, né, num amplificador, num home theater, numa caixa ativa, né? Hoje em dia o pessoal usa bastante as caixas ativas e elas tenham a entrada auxiliar, né? Uma entrada de linha, não tenham a entrada fono. Então ele vai fazer essa ligação. E outra coisa, ele vai permitir, né, que eu dê um upgrade no meu equipamento também, porque você pode usar ele para melhorar o teu som. Se você tem um equipamento que tem a entrada fono, né, você pode ligar esse aparelho aqui. Você pega, né, liga o teu toca-disco nele e dele você liga na entrada auxiliar do teu receiver, do teu amplificador, e você vai, com certeza, vai notar, né, um ganho de qualidade no teu sinal, no teu áudio. Porque, como eu mencionei, ele é um preamp de excelente qualidade, né? Então, ele vai te permitir, né, dar esse upgrade que a gente fala, né, essa melhoria no sinal do áudio, né? Então, aqui você vai ligar o teu toca-disco, vai colocar, né, o terminalzinho do terra, e aqui você vai sair com dois cabinha RCA e vai ligar no auxiliar, vai ligar na entrada de linha de outros equipamentos, né? E você vai ter o som do teu toca-disco já muito melhor e já, né, preparado para a entrada. Aqui eu já fiz a entrada da fonte, né, o cabeamento da fonte na entrada da plaquinha do pré-amplificador, né? O cabinho vermelho é o positivo, o preto é o terra e o cinza é o menos, né? A tensão negativa. Então, já está feita essa parte. Agora, o próximo passo é a parte da ligação do áudio, né? Da entrada e da saída. Pessoal, então chegamos, né, na última parte,
eu acabei de fazer já a montagem do cabeamento, né, das entradas e das saídas RCA. Então, primeiramente sobre o cabo que eu uso. Eu uso o cabo de microfone balanceado Santo Ângelo. É um cabo grosso, né? Até às vezes é meio difícil de trabalhar com ele, né? Em locais pequenos assim. Mas a qualidade dele é absurda, né? Então vale a pena usar. Por que que eu recomendo? Porque ele tem uma dupla blindagem, né? Ele é de malha trançada, né? Que isso já aumenta, né? A capacidade de blindagem, né? Contra ruídos. E ele tem mais uma camada extra, né? De um alumínio, né? Essa daqui é a capinha que envolve os fios, né? E daí depois a blindagem. Então ali, como vocês viram, como eu mencionei, né? Eu só iria utilizar uma, né, um aterramento ali. Então, tá o cabinho branco, o L, o cabo vermelho, o R, né? E aqui a malha de terra, né? Então ele vem por esse cabo e ele vai na entrada aqui, ó. Na entrada de áudio. E na saída, o que que eu fiz? Ali também tem o terra, né? Mas eu não poderia mais ligar outro terra lá para não criar nenhum loop de terra. Então, eu fiz a ligação aqui normal, olha. Aqui é o L, né? Cabinho L. Esse daqui é o terra. Eu tirei ele daqui, né? Desencapei e coloquei um termo retrátil e cheguei até aqui o bornezinho do terra, que é o dele. Lá no bornezinho direito eu não coloquei, então ó, tá vazio, porque já tem terra. Então esse fio terra ali do fio branco do canal L, ele vai acompanhar o fio, mas ele só vai até aqui, ó, até essa parte aqui, ó. Ele para aqui. Por quê? Porque é necessário que tenha aterramento, né? Para que haja a blindagem. Então o terra vem por aqui, entra no cabo, faz toda a blindagem, vai ajudar, né, na blindagem contra ruídos, mas, opa, né, aqui ele não está ligado, então ele só vem até aqui. Então dessa forma eu não vou criar nenhum loop de terra, sabe? Então eu tenho fio terra, mas ele sai daqui e não é feito em nenhuma ligação. Então, a continuidade de terra, né, até essa parte aqui, o terra está trabalhando, né? Só que como ele não é ligado em outra parte aqui, ele não vai ter o loop de terra. Então, essa é a ligação correta, né? Quando tem, né, vários pontos de terra, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, aqui o terra vem da fonte, né? Então ele vem aqui e chega na entrada de alimentação do pré. E daqui, né, né, da entrada de áudio também há só um ponto de contato de terra nessa parte aqui, né? Então, outras partes não há, como eu falei, eu não vou fazer essa ligação aqui, né, na tomada, né? Então, essa é a forma correta, tá bom? Então, agora, pessoal, só fica mesmo faltando para a gente testar, né, e ver o resultado final do fono preamp, tá bom? Pessoal, então agora eu vou fazer o teste do preamp de fono, né, que a gente construiu ali, que vocês viram o andamento. Primeiramente eu vou fazer em duas vezes. Eu vou mostrar para vocês, aqui já está um toca-disco, né, no receiver. É um toca-disco simples, né, bem comum, digamos assim, de encontrar. E aqui é o receiver, o Gradiente 1200, que eu, né, já fiz alguns vídeos mostrando a reforma dele. Ele tá sem os knobs ainda, aqui tá improvisado um knob do volume, aqui também na chave seletora, mas eu quero mostrar para vocês como que é o som quando a gente liga o toca-disco diretamente na entrada auxiliar. Eu deixei ela nessa posição para a gente poder filmar aqui com mais facilidade. Então, ó, o toca-disco está ligado na entrada auxiliar, o terra auxiliar sem o pré. Eu vou liberar o som
vocês vão perceber que o som é extremamente baixo e sem qualidade, digamos. Olha o volume onde está. Mais da metade. E é um volume sem graves, né? Eu não posso deixar muito tempo aqui por causa dos direitos autorais, aí o YouTube vai derrubar o vídeo. Mais uma vez. Ó, a entrada auxiliar. Então vocês viram que o sinal fica bem baixinho. Agora eu vou instalar o preamp. Pessoal, então dando continuidade, eu já estou com o pré ligado. Já está ligado na tomada. Aqui, se vocês perceberem, ele está com a chave do ganho ativado ali na primeira posição. Essa daqui, ó, 1 e 1. Por quê? Porque esta cápsula aqui, uma áudio técnica, ela tem uma saída um pouco mais baixa. Então, eu gosto de usar ela, já aproveitar o ganho do preamp. Então, olha aqui, os cabos do toca-discos, né? Esses cabos aqui, eles vêm do toca-disco e entram aqui. E esses dois aqui, né? É a saída que vai lá no receiver, lá na entrada auxiliar do receiver, tá bom? Então agora a gente vem para cá. Aqui a gente já coloca o toca-disco para rodar. O braço está levantado, a caixa está fechada, eu vou liberar a caixa. O volume está zerado, baixando aqui. Então, pessoal, olha aqui onde está o volume, né? Só para vocês perceberem, né, a diferença. Eu tenho que fazer rápido, porque se eu deixar rodando aqui a música, vai dar os direitos autorais no vídeo e o YouTube vai derrubar o vídeo. Então, mais uma vez. Então, vocês viram que realmente ele dá uma qualidade incrível e muda muito, né? A qualidade sonora em comparação, né? Claro que o objetivo do toca-disco é sempre estar ligado numa entrada fono, mas eu quis demonstrar ali, ligando na auxiliar, porque muita gente às vezes não tem esse conhecimento e acaba fazendo essa ligação e acha que o toca-disco tem um som ruim, né? E não é. Realmente é a falta do preamp, né? Então, se você, como eu já mencionei no vídeo, se você deseja usar numa caixa ativa, né, numa entrada de linha, você precisa do fono preamp, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo teste. Foi rápido, mas é preciso que seja assim para que a gente tenha, né, a disponibilidade da música no vídeo. Pessoal, então agora para finalizar, eu estou com o preamp aqui na bancada novamente e eu queria falar para vocês, né, que o objetivo do vídeo não é somente mostrar o meu trabalho ou mostrar o equipamento, né, que a gente fez a montagem, mas eu quero motivar as pessoas. Eu quero que esse vídeo sirva de motivação para as pessoas que têm interesse, que às vezes estão, né, com algum projeto engavetado. Eu vejo nos grupos muitos projetos muito bem elaborados, projetos caros, projetos que demandam até uma fabricação, né, de empresas, de terceiros, né? Então são projetos, né, muito legais, incríveis, mas que se tornam difíceis de tirar do papel. Então a minha ideia é mostrar um projeto fácil que qualquer um que já tenha o mínimo de conhecimento em eletrônica e em solda vai conseguir fazer, né? Então que esse vídeo sirva de motivação para você que tem interesse, né, em aprender, em entrar nesse universo da eletrônica, tá bom? Eu fico à disposição para qualquer dúvida, vocês podem comentar, podem perguntar à vontade. Eu vou disponibilizar o projeto
né? Tem já esse projeto na internet do preamp, da placa, tudo. Eu vou colocar ali na descrição o link. E quem quiser, né, também a parte da fonte, é só entrar em contato comigo que eu mando os arquivos, né, sem nenhum problema. E qualquer dúvida que vocês tenham ficado referente ao projeto, me mandem mensagem, né, comentem ali que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Então, quem gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe, comente, né? Mande aí para quem vocês conhecem que tem alguém que tem esse interesse em eletrônico, tá bom? E eu fico à disposição. Até o próximo vídeo, pessoal.